Eu tomei um ônibus circular no Largo de São Bento. Eu ia fazer uma prova de direito penal, uma segunda época, no quarto ano da faculdade, e era 6 horas da tarde, mais ou menos, e quando eu entrei no ônibus, eu vi ele estava de pé e eu achei ele maravilhoso. Eu olhei logo na mão dele para ver se ele tinha aliança. Mas não adianta nada, porque meu marido nunca usou uma aliança, só no dia do casamento. Então, a senhora entrou no ônibus... O ônibus circular era um ônibus que fazia o centro da cidade. Ele percorria o centro da cidade. E aí ficou aquele flerte. Ele foi mais para frente, eu fiquei mais atrás. Aí ele olhava, ele não descia e eu também... Pai, deixa eu perguntar uma coisinha ao pai. Pai... O senhor percebeu que ela estava olhando para o senhor? Sim, mas aí eu vi e depois esperei que desse a volta, era circular, e conversei com ela, fomos tomar um drink lá, um aperitivo, no lugar de 3 velhinhos tocando coisa, e daí foi esquentando. Todo dia a gente se encontrava 1 ou 2 vezes, íamos para cá, numa confeitaria, mas era inevitável. A gente ficava horas às vezes. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, é verdade. Então, mãe... Eu gostaria, porque ele pulou um pedaço, ele já pôs, quando a gente já era namorado. Não, eu quero saber a história do ônibus, do começo. Então, pois é, e aí no ônibus eu falei, mas esse homem não vai descer, aí vagou um lugar, ele sentou. E eu pensei assim, bom, eu vou descer agora o próximo ponto, porque eu tenho que fazer o exame. Não, eu vou mais um ponto à frente, quem sabe ele desce na Praça da Sé, que é onde todo mundo descia, e aí ele vem falar comigo. Mas eu desci e ele continuou sentado. Aí eu falei, como eu sou muito racional, entre ele e o exame, eu fiquei com o exame. Eu desci e quando eu olhei, ele tinha um cartão na mão do lado de fora da janela. E aí ele fez sinal para eu pegar. Eu, sem falar nada, corri, peguei o cartão e voltei para a faculdade e fiz a prova. Eu trabalhava eu era datilógrafa, correspondente, Dona Leonor Mendes de Barros, que na época era a esposa do prefeito. E ela e a secretária, Dona Paulina, toda segunda-feira me perguntavam se eu tinha arranjado um namorado. Porque eu já tinha 23 para 24 anos, uma faixa etária meio complicada. 23 a 24 naquela época? 23 para 24 já estava no estaleiro. Tinha muita cobrança também, né? Tinha muita cobrança. Minha avó cobrava muito, a mãe do meu pai. E aí eu contei para a Dona Paulina, que imediatamente contou para a Dona Leonor que eu tinha o que tinha acontecido. E aí a Paulina, no dia seguinte, liga, porque eu tinha que ligar do serviço, eu não tinha telefone em casa. Eu falei, mas fica desagradável, logo no dia seguinte pode parecer assim um interesse muito grande e tal. Bom, 2 dias depois eu liguei. Era dia 30 de abril. 30 de abril de que ano? 30 de abril de 1959. Era o aniversário da Dona Paulina. Todo ano ela fazia uma festa, um jantar, e ela fazia questão que a gente fosse. Aí eu contei para ela que ele tinha me convidado para sair. E ela falou, não vai no aniversário, vai sair com ele. E aí nós fomos ver um filme maravilhoso, no Cine Olido. O filme se chamava... Ai, meu Deus, agora... Depois eu vou me lembrar. Era com a Ingrid Bergman e o Kurt Jürgens, né? Morada da Sexta Felicidade. Olha o nome do filme. Welcome to the Inn of the Sixth Happiness. I would like to tell you about a motion picture that will be coming to this theater shortly. It is the story that I sincerely believe will find a place close to your hearts. It is the Inn of the Sixth Happiness. Yang said that everybody in China wishes you the 5 happinesses. What is the 6th happiness? That you must find out for yourself.
Each person decides in his own heart what the sixth happiness is. A senhora lembra? O senhor lembra, pai, também? Lembra do filme? Ela falando, né? Lembro. O senhor tem na cabeça, o senhor lembra de quando o senhor saiu com ela para ir ao cinema? Que eu tava com um vestido. Conta aquela história do vestido que você disse que eu tava um vestido. Ah, Virgem Maria. Eu falei, caixa alta, né? Puxa vida. E todo dia nós parávamos em uma, duas confeitaria. A gente sentava, conversava e tal. E ela tinha tempo. Eu ia trabalhar no jornal como revisor, né? Mas mudou e tudo. Antes dele trabalhar, esse jornal que ele está falando, como era o nome desse jornal, você lembra? O Correio Paulistano. Exatamente. Aí ele fechou depois de uns anos. Né? Mas antes do Correio Paulistano, você trabalhou também nas Folhas. Não. Não trabalhou na Folha? Na Folha eu fiquei 2 dias, depois achei que era puxado para mim, porque eu falei, pô, lá era tão gostoso, né? Então, aí o Correio Paulistano fechou. E você se lembra que você foi trabalhar na Melhoramentos? Também. Lembra? Lembro. O que você fazia lá na Melhoramentos? Fazia revisão do dicionário, lembra? Era um dicionário. E aí, depois desse encontro que nós fomos, vou retomar a noite que nós saímos. Depois do cinema, nós fomos jantar. Aquele dia eu acho que ele tinha ganho no Jockey Club, porque ele gastou muito, me levou para comer numa churrascaria chamada Cabana, que tinha ali na rua, na Avenida Rio Branco. E tudo bem, de lá depois nós fomos para casa. E eu morava em Santana, ali perto da igreja, na rua... bom, também agora não lembro o nome da rua. Na rua e para chegar na minha casa, tinha que subir, atravessar uma linha de trem, que era da Cantareira. E cheio de bandido. Cheio de pedra. Pedregulho lá. Aí fala, quando eu falei que morava em Santana, ele falou assim, bom, Santana não é Zona Sul, né? Era Zona Norte. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente. Lá morava aquele cara que era dono da maior companhia de transporte de móveis, de mudança, lembra? Lusitana. Era um português. Aí você falou assim, bom, pode ser também que ela seja de alguma dessas famílias. Rua toda asfaltada, tudo direitinho. Passava a linha do trem. Aí você ficou decepcionado. Não, mas a sua casa era muito bonita. A minha casa era boa, muito é verdade. Muito boa. Mas aí, na hora de ir embora, de despedir, ele falou para mim assim, eu gostei muito de você, gostei muito de você, achei uma pessoa muito agradável, muito simpática e eu gostaria de sair algumas vezes com você. Assim, deixou bem claro que era uma questão que não queria compromisso. Era de vez em quando, ou seja, eu tenho outras na lista também, né? Mais ou menos ficou claro. E eu fiquei assim decepcionada porque já tinha me encantado, né? Porque ele, com aquela verve, aquela maneira fina de tratar a mulher, aquelas gentilezas que ele tem até hoje, né? Imagine saindo com a moça a primeira vez. E eu pensei assim, esse cara não quer nada. Aí eu disse para ele assim, olha, aí você pediu meu telefone. E eu dei o meu telefone para você. Você não anotou
Aí eu falei, puxa vida, agora que ele não vai me ligar mesmo, ele nem anotou meu telefone, tá? Mas eu aproveitei e falei, olha, eu vou ser sincera com você. Eu saí por sair, eu já não tô querendo mais. Eu quero arranjar um namorado para casar. Quer dizer, então eu não fui, fui bem clara. Bom, aí nos despedimos e eu fui para casa muito chateada porque pensei, ele não vai me telefonar, nem pegou o número. Mas é que naquele tempo, e durante muitos anos, ele não anotava telefone, ele marcava tudo de cabeça. Ele tinha lá uma fórmula que eu não sei bem como é que era, mas quando foi daí no dia seguinte ele me ligou. Saía, como ele já disse, todos os dias, porque eu saía do serviço e ele ia me pegar. E aí a gente ficava na cidade tomando um lanche, indo umas confeitarias, como ele falou, porque a gente não tinha muito dinheiro, ele não tinha muito, não dava para fazer grandes programas. E aí a gente ia para minha casa, ele me levava até em casa, às vezes ele jantava na minha casa, outras vezes não, e quando era mais ou menos a hora dele ir para o jornal, ele ia. Já fazia 3 meses que estávamos namorando, para mim, e quando nós fomos ao Planetário, que era um daqueles programas gratuitos que a gente costumava procurar para fazer. E na saída do Planetário, ele vai contar essa história. O senhor lembra, pai? Ele conta sempre, essa ele lembra. Então, ali, eu encontrei uma amiga da minha irmã, a Eletra, e aí você conta a história que aconteceu. Ela estava com o namorado. Estava com o namorado, Aí, quando eles estavam saindo e nós íamos entrar, né? Então, ela falou, olha, apresento meu namorado aqui, né? Aí, Teló, quem te deu autorização para chamar de namorado? Estou gostando da sua companhia, mas eu não... Assina latas. Eu não tenho dono, ninguém é dono de mim, não. Bom, mas falou isso mesmo? Falou, não perto da moça, para mim, já 3 meses saindo todo dia. Aí, ai, que cara ali. Aí ele falou na lata, mas eu também, apesar de no Caritó quase, eu também revoltei. Você já estava no bico do bumbum já, né? Eu também revidei. Eu falei, bom, se eu não sou sua namorada, eu sou o quê? Todo mundo me vê com você, eu tô saindo todo dia. Naquele tempo não tinha esse negócio de ficar, não ficar, essa história. Ou era namorada, noivo, ou era casado, entendeu? Não tinha outras opções, né? Se eu não era namorada, eu era o quê? Então a gente já se separa aqui, porque não dá. Você deu uma dura nele, então? Eu dei uma dura também, né? Mas também meio com medo, mas falei, bom, 3 meses depois o cara disse que eu não sou namorada dele, né? E tinha um incidente muito engraçado, porque ele devia ter outras, porque eu ligava na casa da mãe dele, na casa dele, e a irmãzinha dele atendia. Eu falava assim, quem quer falar com ele? Eu falava, é a namorada dele. Não, tudo bem, mas quem é? Fala que é a namorada dele. Porque eu já pescava de que tinha, né? E eu, quando eu conheci, isso também é bom de você contar. Eu falei que eu tinha 23 anos, né? Mas acontece que eu não tinha dinheiro, eu comia em todos os lugares horrorosos possíveis. Eu comia no 11 de agosto, que era um restaurante atrás da faculdade, no centro acadêmico. E eu comi naquele dia eu comi arroz, feijão e o almôndega. A almôndega devia estar podre, porque eu mal pus no estômago, eu comecei a me sentir mal, eu levantei, saí correndo, fui para dentro da faculdade, no banheiro das mulheres, e lá passei mal. E liguei para ele vir me pegar, porque eu não tinha condições de ir para casa. Mas a senhora ligou na casa dele? Eu liguei na casa dele. Ah, sim, ele trabalhava de noite e você estava em casa. Estava em casa, e ele estava em casa e eu liguei pedindo para ele vir me pegar e para ir receber meu cheque, porque naquele dia saía meu pagamento. Aí eu dei meu RG para ele, agora ele vai contar o que aconteceu. Fala um pouquinho mais alto. É um fenômeno, a pessoa sabe o sexo que vai ter naquela época. Antes de nascer, tudo,
como é que pode? Quer dizer, então... Não, porque eu faço aniversário em 24 anos no dia 25 de abril, entendeu? E eu falei para ele que eu ia fazer 23, que eu tinha 23, eu não tinha mais 23, eu já estava com 24. Então ele falou, mas como é que seu pai registrou você antes, né? Antes do dia. Por causa do RG. Porque eu dei o RG para ele, ele viu no RG a data certa. É que a diferença de um ano ali pesava bastante, né? Porque fala assim, puxa vida, ela tá encalhada. Não é nem um ano, na realidade ali era um mês que eu ia fazer, já no mês seguinte eu já ia fazer 24. Ah, não, eu falar que era 23, tá certo. Sim, porque de 23 a 24 era... Sobre isso, eu não tinha esse negócio de saber ainda. Falei, como saber antes o sexo, né? Como é que ele me registrou antes, né? Ah, entendi. Como é que ele registrou antes, Como é que com sexo feminino e tudo. Durou 2 anos, né? Mas durante esses 2 anos, ele foi sempre muito honesto. Ele sempre estava procurando um meio de sair do país. Ele queria ir morar nos Estados Unidos. Inicialmente, ele pensou em morar na Suécia. Ele tinha 2 amigos pescadores de bacalhau. Você já imaginou ele lavando conversa e pescando bacalhau? Morreram. Morreram? Os 2 morreram num acidente. Mas aí ele foi para Santos tirar o quê? Uma carteira? Não foi de tarefeiro, eu acho, não foi? Você tirou, tá aí até a carteira. Ele tirou uma carteira, mas nesse espaço de tempo que ele estava se movimentando para ir para a Suécia, os amigos morreram no naufrágio e aí tudo bem, aí não deu certo. Aí ele tinha um outro amigo que trabalhava no jornal Última Hora, que era um jornal de linha mais ou menos... Como era o nome dele? Você lembra? Era Então, Coutinho, não era? Não era. Coutinho era do... Bom, ele trabalhava no jornal Última Hora. A Última Hora sempre foi um jornal, assim, tido como reacionário. Reacionário não, ele era socialista, meio avermelhado, tal, do Samuel Weiner, né? Então, o pessoal tinha, assim, E esse colega, havia um programa americano que chamava Ponto 4, que dava bolsas de estudos. E esse amigo dele conseguiu 2 bolsas e convidou-o para ir para os Estados Unidos. Só que esse colega dele, que agora está me fugindo o nome, ele tinha quando estudante, ele foi líder acadêmico, foi não sei o quê. Então ele era lá no DOPS, ele estava meio marcado. Exatamente. E aí não deram autorização para o visto. Coutinho, eu falei Coutinho, E não deram autorização para o Coutinho e, por conseguinte, cortaram a dele também. Mas aí foi a segunda vez. E meu irmão, que era pouquíssimas vezes deu palpite na minha vida, um dia ele me chamou no quarto e falou assim: Cleci, você desculpe, mas eu quero falar uma coisa para você. Você vai se aprontando, você está caindo de cabeça em cima desse namoro, mas o teu namorado, ele está dizendo que qualquer hora ele vai embora. Você já vai se preparando, porque você vai sofrer um bocado se você perder esse namorado. Bom, aí não perdi o namorado e aí chegou uma noite e a gente vinha voltando do sítio que o papai tinha em Campinas, com as caixas, como sempre, de uva, de laranja, mandioca. E você lembra disso? E aí ele me pediu em casamento, tirando as caixas de laranja de dentro do bagageiro. Ele pediu? Me pediu em casamento, para ficar noivo, não foi? Você pediu para ficar noivo. E aí... Will you be mine, my darling dear? Love you all the time. I'm just a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool in love. E
E aí o papai entrou e falou assim, olha, seu namorado te pediu em casamento, pediu para você ficar noivo, não ficar noivo. Eu amo tanto você, minha filha, que eu sou até capaz de deixar você casar. Eu que já tinha bastante idade, já estava me formando na faculdade, né? E aí, negou. Bom, ele já aconteceu o seguinte, ele perdeu o jornal Correio Paulistano fechou, né? Foi. Correio Paulistano fechou e aí ele tinha que procurar um meio porque ele queria ficar noivo, casar. E qual foi a opção que você arranjou? E foi num outro jornal. Não, mas aí não deu certo. Eu achei. Qual é a opção que você pegou? Você não foi para Itanhaém? Foi. Eu falei, bom, não adianta ser. Eu fui para um lugar que não tinha nada. E tinha cama de ancheta toda de pedra, mas cabia um casal da gente. Aí você fez o quê? Você montou? O que você fez lá em Itanhaém junto com o tio Tiburcio? Montei, aluguei uma casa que se prestou otimamente bem e tinha meia dúzia de 4 ou 5 casas ali, mas era com muita afluência. Então eu era o rei da batidida da meia de seda. Era o rei da meia de seda e da caipirinha. Caipirinha. Olha, ele realmente montou, junto com o meu tio Tiburcio, que estava de férias. Coitado. Ele não sabia. Eles montaram um bar, fizeram um balcão de madeira, pregaram lá meia dúzia de cadeiras. A casa era muito bem feita. A casa era muito bonita e se prestava também. Era reta assim, aqui subia, né? Aí meu tio Tiburcio era uma pessoa, era um mulato, bom que só, mas olhando à primeira vista assustava, porque faltava um dente na frente dele. O cabelo ele não cortava curtinho, então o cabelo pichainho ficava Trabalhava no meio dos meninos. O que hoje é a casa... como é que chama? Febem? Não. Era Febem, um tipo de Febem, né? Ele cozinhava, ele era cozinheiro, né? Acho que era ajudante de cozinha nesse lugar. Não sabia só fazer 2 coisas ali. E aí eles estavam montando o bar, quando passou uma senhora de meia idade com 2 garotas. Era uma não sei se ela era sueca, norueguesa. Ela estava procurando um lugar para passar uns 10, 15 dias. Não tinha hotel naquela praia, era a Praia do Sonho. E aí ela perguntou para o Augusto, parou para conversar com o Augusto para saber se tinha uma acomodação. Só uma sueca podia ficar no lugar praticamente deserto, com um jovem e um mulato. Ela ficou lá os 15 dias, pagou o que ele pediu, só que um dia ela resolveu pedir purê e aí foi um drama, porque ninguém sabia fazer o purê. E meu tio tacou farinha, maisena, e aí ficou assim um negócio duro, concreto. Então são essas as histórias, né? Ele trabalhava no Instituto de Menores. Ele trabalhava no Instituto de Menores, isso mesmo. Ótima pessoa, mas ele sabia fazer isso, só. Arroz, feijão, carne e picadinho. Agora, ali naquele lugar, a gente ficou 1 ano, né? Um pouco mais, acho, um ano e meio. E a gente conseguiu uma clientela maravilhosa. Puxa vida, Dr. Miguel Real, professor Miguel Real, e as filhas e o filho, o professor Marota Rangel, tinha o secretário de segurança, todo mundo ia para lá, todo mundo que estava em Itanhaém ia para o bar do Augusto, porque tinha um bar
bem maior, amplo, mas era um botequim, um bar convencional. O nosso não era um bar convencional, tá? Chamava-se Recanto. E o Augusto é que pintou na parede Recanto. Will you be mine, my darling dear? Love you all the time.